1 Samuel 21. Versículos de 10 a 15. 1 Samuel 21, de 10 a 15. Estava pesquisando, eu tenho um banco de dados grande, assim, de anos e anos de pregação. Acho que desde 98, 97, eu não sei. E eu percebi que eu nunca preguei esse texto. Não sei porquê, nunca preguei o texto. Aí me lembrei de uma coisa que o Hernandes falou para nós essa semana, o reverendo Hernandes estava aqui. Ele falou que lá em Vitória do Espírito Santo, lá tem uma fábrica de chocolate dos bombons Garoto. E aí ele disse, se eu entregasse uma caixa de bombom Garoto para você, qual você escolheria? Aí todo mundo ficou pensando na resposta, né? Sonho de valsa, não sei o quê. Ele disse assim, você escolheria aquele que você gosta mais. E se não tivesse o que você gosta mais, você escolheria o segundo que você gosta mais. E eu fiquei pensando nisso. E por isso eu gosto de pregar sistematicamente, porque aí eu não tenho como escolher só os textos que eu gosto mais. Esse seria o tipo do texto que não seria nem o primeiro, nem o segundo que eu gosto mais. Mas é legal, porque você vai aprender coisas tão grandes da parte do Senhor, e é uma bênção tão grande a gente poder estudar a Bíblia. Às vezes é ruim você ouvir Davi, mas você vai aprendendo, vai entendendo a história e a profundidade dele. 1 Samuel 21, capítulo 21, versículo 10 a 15, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, eu tenho, e eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei, amém. 1 Samuel 21. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram, este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos, vedes que este homem está louco, por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que os trouxesses diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará na minha casa? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Alimenta a nossa alma. Traz o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que encha no Senhor a Tua presença agora. Que cada um de nós possamos transbordar diante de Ti, Senhor. Que Teu Espírito tenha total liberdade e total acesso na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi hoje para ministrar é guiado pela fé ou guiado pelo medo. O que está guiando você hoje? Quando a gente olha para esse texto, a gente lembra que logo após de Davi ter se encontrado com os sacerdotes na cidade sacerdotal, e pegado a espada de Golias e comido do pão, ele foge. Ele sabe que não tem nenhum lugar que ele possa ir. Se ele voltar para a casa dos pais, a família vai ser morta. Se ele se esconder na casa de algum amigo, alguém vai entregá-lo e vai matar aquela família que deu acolhida também. Ele não tem nenhum lugar em Israel que ele pudesse ficar que não fosse perigoso. Então ele tem uma brilhante ideia. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele acha que é amigo. E ele foge na direção de Gate. Nós já ouvimos falar de Gate aqui, desde que nós começamos a estudar. Quem era de Gate? Golias. Golias de Gate. Ele tinha acabado com o campeão dessa cidade e destruído o campeão dessa cidade. E de repente Davi aparece lá, fala, pessoal, cheguei, estou aqui, tudo bem. E um servo olhou para o outro e falou, isso aí não é o Davi?
Não é aquele que estava no campo de batalha brigando com a gente? Não é aquele que destruiu e matou tantas pessoas e que as pessoas cantavam que ele tinha matado 10 milhares? E foram falar para o rei: rei, Davi está por aí. Davi começou a ficar com medo porque percebeu que agora não era só Saul que queria matá-lo, mas também o rei de Gate quer matá-lo, o rei dos filisteus. E agora são 2 reis para matá-lo. Ele só tinha um, mas agora ele está com 2. Já tem o filisteu querendo matá-lo e tem agora Saul querendo matá-lo. Ele não pode ficar em Israel, ele não pode ficar junto com os filisteus porque ele vai ser morto. Então Davi tem uma ideia brilhante. Os estudiosos contam, os historiadores contam que os filisteus tinham uma crença que quando uma pessoa ficava louca, tinha manifestações de loucura, essa pessoa estava possuída por espíritos. E esses espíritos malignos, esses espíritos maus, entrando nessa pessoa, qualquer pessoa que ferisse o louco, ou qualquer pessoa que matasse o louco, os espíritos teriam que sair e tomariam posse da pessoa, daquela região, daquelas pessoas. Aí você vê no texto que o rei vai dizer assim: vou trazer ele para minha casa? Quer dizer, se eu trouxer ele para minha casa, eu tenho problema, não traz ele para cá não. Então Davi sai por ali, sem roupa, babando, riscando as paredes, fazendo barulhos, e as pessoas ficam observando Davi. Será que é história? Será que é verdade? Aliás, eu descobri uma coisa que eu não sabia estudando agora. Davi é um excelente músico, escreveu um excelente poeta, ele era um maravilhoso guerreiro, mas tem uma coisa que ninguém sabia que Davi era, e a gente descobre nesse texto: o melhor ator da sua época. Ele merecia um Oscar. Ele conseguiu enganar o rei, ele conseguiu enganar a cidade toda com as manifestações, com os jeitos que ele fazia, riscando parede. Ninguém tocou em Davi porque tinha medo que aquilo que estava teoricamente nele entraria na sua casa. Mas isso me fez pensar no motivo que Davi foi impelido para os filisteus. Ele vai dizer para nós em outros textos, e a gente vai ler agora em outros textos paralelos a esse, que ele estava com muito medo, que o temor, estava cheio de temor. Isso é uma coisa interessante a gente pensar, porque o que está guiando a vida de Davi agora? Parece que por algum momento Davi deixou de ser impelido pela fé e se passou a ser dirigido pelo medo de Saul, o medo de Aquis, e essas decisões estão levando ele para lugares que parecem muito distantes do propósito de Deus. E eu fiquei pensando que se alguma vez você já foi guiado pelo medo, e quando o medo te guia, você vai parar onde? Geralmente, quando a gente é guiado pelo medo, a gente vai na direção contrária do que a gente deveria estar. E é muito interessante essa questão, porque Davi era um menino de fé. Davi é um menino de fé, ele derrubou o Golias, ele teve fé em Deus para acreditar que o gigante ia cair, ele lutou as batalhas. E às vezes nós somos pessoas cheias de fé, nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer, nós acreditamos no milagre, mas no decorrer dos processos da nossa vida, algumas situações vão acontecendo e alguns problemas vão surgindo, que o medo vai tomando conta da nossa vida. E ao invés da gente ser impelido pela fé, nós começamos a ser conduzidos pelo medo. O medo de fracassar, o medo de ser derrotado, o medo de perder, o medo de não dar certo. E à medida que o medo vai tomando conta do nosso coração, a gente vai tomando rumos e direções que são completamente contrárias àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a direção que Davi tomou foi Gate. Não faz sentido nenhum porque ele foi para lá. Ninguém que eu pesquisei essa semana me deu uma resposta convincente por que ele foi lá, a não ser essa. O único lugar que Saul poderia não tocar Davi naquele momento era Gate. Mas essa foi uma decisão tão ruim, porque quando ele chegou em Gate, ao invés dele ficar melhor, ele ficou pior. Porque ao invés de agora ele estar, é como se ele tivesse ido para a boca do leão. Ao invés de ele ter fugido de Saul, ele entrou na boca do inimigo. O inimigo falou: agora eu acabo com ele. Agora eu pego, ele está sozinho aqui com poucos homens, e te termina com esse problema, acaba com Davi. E essa é a pergunta que eu me faço: aonde você vai quando você está com medo? O que você está buscando na sua vida? O que você está procurando? E procura ajuda aonde? Quem são as pessoas que você se cerca? A Bíblia diz que quando o povo de Israel, olha que coisa interessante, ficou com tanto medo dos babilônicos, que ele foi buscar ajuda no Egito. Parece uma coisa simples, né? Mas o Egito escravizou Israel por 400 anos. E o medo deles foram buscar ajuda naqueles que o escravizaram. Não, você não entendeu.
Percebi que você não entendeu. Quando nós estamos com medo, nós vamos buscar ajuda, às vezes, nas pessoas que nos escravizaram. Vamos buscar ajuda naquilo que, na verdade, oprimiu a nossa vida. Ao invés de nós buscarmos ajuda no Senhor, ao invés de buscar nossa ajuda na mão de Deus, ao invés de buscar a nossa vida nas coisas que Deus tem feito, nós vamos buscar ajuda naquilo que, na verdade, é completamente fora do plano de Deus para nós. Tem muita gente que, quando está angustiado, está com medo, abandona propósitos, abandona planos, abandona ideias, abandona sonhos. Tem muita gente que está vivendo algo de Deus na sua vida, mas o medo enche no coração e ele foge, e ele vai parar em engate, ele abandona ministério, ele abandona igreja, ele abandona aquilo que Deus está chamando a vida dele para ele fazer, porque o medo começou a guiá-lo e não a fé. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra no seu coração. Não é o medo que vai nos guiar, não é o medo que vai guiar essa igreja, não é o medo que vai guiar o seu coração, não é o medo que vai guiar a sua casa, não é o medo que vai guiar a sua família. Você foi chamado por Deus para ser guiado pela fé, meu irmão. Não é o teu medo de fracassar, não é o teu medo de errar, não é o teu medo de não dar certo que vai fazer você tomar a decisão. As suas decisões vão ser tomadas porque você crê no que Deus pode fazer na sua vida. Você tem certeza das coisas que não se veem, mas nele você espera. É muito interessante isso. Eu estava lendo outro dia um livro, acho que eu não sei de quem é o livro, eu nunca tentei lembrar, mas eu estou chutando aqui, que é do Andy Stanley. E ele disse uma coisa interessante, ele falou: a gente acha que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais progressos na vida, nós vamos correr menos riscos. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção: muitas pessoas não estão correndo mais riscos porque não estão sendo guiadas pela fé, começaram a ser guiadas pelo medo. E o medo vai dizer para você não correr risco. O medo vai falar para você: não, eu não vou fazer isso, que talvez não dê certo. Mas quando você está cheio de fé, cheio de coragem, Deus vai te dar algumas situações que vão parecer algum risco para você, mas o que vai guiar você é a fé e não o medo. Gente que é guiado pelo medo vai abandonar propósito. Gente que é guiado pelo medo vai abandonar sonhos de Deus para a sua vida. Gente que é guiado pelo medo vai parar em engate. É lá que vai parar. Mas aqueles que são guiados pela fé estão embaixo da guarda e da proteção de Deus e vão cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Nós precisamos ter agora essa experiência. Eu acho interessante que a gente sempre fala isso, e eu acredito nisso, né? O medo e a fé não podem coexistir. Não fica chique falar isso, gente? Eu achei tão chique isso. O medo e a fé não podem, fala aí, coexistir. Não é muito chique, gente? Eu achei tão chique. Não achou? Tá bom. O medo e a fé não podem coexistir. Mas eu fiquei pensando que em alguns momentos o medo e a fé, eles não coexistem, mas eles dão espaço um para o outro. Vou explicar. A gente fala assim, quer ver? Quantos aqui creem que Deus tem poder para curar? Quantos têm fé que Deus pode curar hoje à noite nesse lugar? Aleluia! Eu creio. Eu creio. Todo mundo diz eu creio. Alguém aqui, todo mundo crê? Agora o Espírito Santo começa a tocar você. E fala: levanta e vai orar por aquela pessoa e vai declarar a cura na vida dela. Aí você fala: não, Deus, deixa eu explicar. Agora não é a hora. Dá para a gente conversar primeiro? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, estava sentado ali antes de começar a pregar, né? Estava tendo um momento das ofertas e o Espírito Santo falou assim: vai lá e entrega uma oferta para aquela pessoa. Eu disse: Deus, está no meio do culto, eu vou atravessar a igreja, tu vai me ver, vai lá e entrega a oferta. Eu disse: Senhor, eu creio que, amém. Você não disse que eu sou o Deus da provisão? Eu falei: claro, eu creio que o Senhor é o Deus da provisão. Você não disse que o Senhor Jeová Jirê, que eu sou Jeová Jirê? Eu creio que o Senhor Jeová Jirê. Então vai lá e entrega a provisão. Foi no final, Deus. E eu aprendi uma coisa é ter fé, outra coisa é ter coragem. Eita glória! Tem muita gente que tem fé, mas não tem coragem para fazer nada com isso. Você perguntar: Deus cura? Deus cura. Mas antes de orar pela sua própria cura, vai em todos os médicos, toma todos os remédios, faz todos os tratamentos possíveis. Aí quando esgotou as portas: Senhor, eu creio que o Senhor cura. Pronto, falei. A gente às vezes não percebe que existe uma diferença entre ter fé e ter coragem.
Às vezes a gente acha que fé e coragem é a mesma coisa. Eu tenho pedido para Deus, nessa manhã que eu preguei aqui nos 2 cultos, e agora à noite eu quero pregar também sobre isso, que Deus nos dê um batismo. Mas o batismo não é um batismo que você está imaginando, sabe? Não é aquele batismo de manifestações, de línguas e tremores, mas é um batismo de coragem. Que você e eu sejamos imergidos na coragem, para não tomarmos decisões impelidos pelo medo. Pelo medo do futuro, tem gente abandonando o presente. Pelo medo do futuro, tem gente que não consegue viver o hoje. Está tão ansioso com o que vai acontecer amanhã que não consegue viver o que Deus está fazendo na sua vida agora. O medo do futuro está conduzindo as suas decisões. O medo do futuro está fazendo você, às vezes, tomar decisões que não tem absolutamente nada a ver com o plano de Deus para a sua vida. Mas quando Deus enche seu coração de coragem, e você é impelido pela fé, você vai tomar as decisões que Deus está mandando você tomar. Hoje que Deus venha derramar essa coragem na sua vida, venha derramar a graça de Deus na sua vida, venha fazer de você essa pessoa corajosa para fazer aquilo que Deus está mandando. Então a gente fala assim, mas o medo e a fé não podem coexistir. Amém? Não pode mesmo, são contraditórios. Mas há momentos no processo que a gente começa bem. Você lembra como Davi começou? Derrubando Golias. Falando para Golias, você vem contra mim com espada e com lança, eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que lindo. Mas o tempo, a pressão, os ataques, a Bíblia vai dizer que o coração dele encheu de medo. E aí você começa a tomar decisões que vão te levando para os caminhos estranhos. O processo é difícil. O processo nos leva embaixo de pressão, o medo de errar, o medo de perder, o medo de fracassar, aí na direção que a gente não deveria ir. Então no Salmo 56, a gente tem um selfie do coração de Davi. Eu acho que os salmos são como se Davi estivesse fazendo, se fosse nos dias de hoje, seria o selfie de Davi. Sim. Ele estaria dizendo para nós aquilo que está na alma dele. Abra sua Bíblia no Salmo 56. Você vai ver lá o título. Quem tem a Bíblia aqui na versão NVI, vai estar escrito no título da NVI, vai estar escrito assim: música feita segundo a melodia tal, enquanto Davi estava preso em Gate pelos filisteus. Achou o título? Geralmente o título está em cima. O que quer dizer que esse salmo foi escrito quando Davi estava preso em Gate? E ele é uma foto do coração de Davi, ele é uma foto da angústia dele. Olha o que ele diz no Salmo 56, versículo de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, e o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos me impressionam sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Parece que nesse texto aqui, Davi está mostrando a angústia do coração dele. Lá em 1 Samuel, a gente leu que Davi ficou com muito medo de Aquis. E aqui nesse texto ele está falando, Senhor, é como se ele estivesse pregando para ele. Quando eu estiver com medo, eu não vou temer o homem, eu vou temer o Senhor. Às vezes a gente tem que pregar para nós, falar, Senhor, eu creio, no meio do medo, no meio da luta. Lá em 1 Samuel, a Bíblia diz, e Davi ficou com muito medo. E aqui Davi está dizendo a oração dele, Senhor, quando eu tiver medo. Mas lá em Samuel diz que ele está com medo. Quando eu tiver medo. Mas lá em Samuel diz que ele vai estar com medo. Eu não vou temer, porque eu confio no Senhor. O texto continua no capítulo Salmo 56, versículos 5 a 13. Deixa eu ler todo para você. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Você já imaginou a cilada que Davi estava? Ele falava uma coisa, a pessoa mudava o que ele dizia. Estão sempre tentando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos.
Eu imagino que Davi estava lá babando e piscando parede e tal, e daqui a pouco ele falava, cansei, chega. Aí ele olhava, chegava um filisteu, ele começava de novo. Porque tinha sempre alguém espreitando, vigiando, olhando, tentando armar uma ação. Vamos ver se ele está doido mesmo. Vamos ver se ele não está fingindo. Na esperança de tirar minha vida, deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. E esse versículo eu achei muito forte. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Está chorando. Davi estava chorando. Não estava chorando? Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio. E não temerei que poderá fazer-me o homem. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Davi em Gate, clamando pelo Senhor. Ele vai lembrar e vai dizer, Senhor, eu ainda vou cumprir os meus votos. Eu me lembrei muito da pandemia. Tanta gente sofrendo, tanta gente doente, tanta gente morrendo. E eu cheguei um dia, numa noite, que eu peguei Covid também e fiquei com muito medo daquilo que estava acontecendo. E o que me manteve de pé foi pensar assim, eu tenho uma Roma para chegar. Eu tenho um lugar para chegar. Tem tempestades no caminho, como aconteceu com Paulo, tem naufrágios, tem lutas, mas eu vou chegar na Roma onde Deus está me mandando chegar. Davi está dizendo isso, eu tenho meus votos para cumprir e eu vou entregar minha oferta de gratidão ao Senhor ainda. Tremendo. Mas a gente também tem o salmo de quando ele é livre, de quando ele é liberto, quando ele sai. E eu acho que esse é um outro momento do coração de Davi. Salmo 34 é o salmo quando Davi escapa dos filisteus e vai para a caverna, que é o texto da semana que vem. No Salmo 34, você vai ver um outro Davi. Ali ele está dizendo, as pessoas espreitam, meu coração está com medo, as pessoas estão, eu não temerei, eu não vou temer. No Salmo 34 ele diz assim, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem. Você consegue fazer uma exegese do texto visual? Não uma exegese só teórica, mas visual. Você imaginando Davi saindo, escapando, fugido ali, e liberto, e ele dizendo assim, ó, olha o que ele... Mas tenta imaginar ele dizendo isso, no momento que ele está saindo, e falou, uau, escapei, estou livre. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Consegue imaginar ele passando pelos portões da cidade e ele dizendo assim, os que olham para ele estão radiantes da alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Que coisa linda. O coração dele encheu. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Eu acho que o texto pega um peso maior quando a gente imagina o lugar onde ele está e onde ele saiu. A gente começa a enxergar o coração de Davi cheio de alegria. Apesar das decisões e daquilo que ele foi parar em Gate, apesar dos medos que ele teve lá, Deus ainda teve misericórdia de Davi e endireitou as veredas. Eu me lembrei de Provérbios 3, que fala o seguinte, confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento, e o Senhor endireitará a sua vereda. Quer dizer, às vezes nós tomamos decisões erradas, seja decisões, e quando eu falo erradas, não é decisões assim que a gente propositalmente tomou decisão errada. Eu estou falando daquela decisão que você fala, fui precipitado, podia ter esperado um pouquinho, falei demais, e não devia ter feito isso, eu devia ter tido calma, e você não teve.
Mesmo assim, quando você clama ao Senhor, na versão antiga do Salmo 34, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. E eu não entendo iluminado com o sentido de o brilho de Jesus no nosso rosto. Eu entendo iluminado no sentido assim, ideias novas, pensamentos novos, estratégias novas, libertação nova, planos novos de Deus. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Deus é Deus de misericórdia. Às vezes você toma uma decisão precipitada e você olha para o Senhor e Ele traz uma estratégia, Ele reverte o problema, Ele te tira daquela situação, porque Deus não abandonou você e não desistiu de você. Eu tiro algumas lições desse texto. Eu quis mostrar para você o antes, o depois, de como Ele falou, o que Ele sentiu, para você entender as minhas conclusões, aquilo que Deus tocou no meu coração. Davi não está há muito tempo distante, só 4 anos, mais ou menos, de 3 a 4 anos distante de ser um pastor de ovelhas. Há 3 ou 4 anos atrás, ele estava no campo pastoreando ovelhas. Ele estava lá, talvez protegido ou esquecido pelo pai. Ele estava lá no campo porque ele era um pastor de ovelhas, fazia os seus salmos, cantava os seus poemas. 3 anos antes, começa o chamado dele, a unção de Samuel como rei na vida dele. Derruba Golias, começa a guerrear, vai parar no palácio, casa com a princesa. Em 3 anos a vida dele muda tudo. Mas agora Davi está mais baixo do que onde ele começou. Porque ele começou como um pastor de ovelhas e agora ele está como um louco na cidade dos filisteus. Isso me chamou a atenção. Porque às vezes a gente acha que o projeto de Deus da nossa vida vai ser sempre uma crescente. Mas às vezes Deus pega a gente aqui, leva a gente um pouco lá para cima e daqui a pouco a gente tem um vale enorme, um vale profundo. E nesse vale, Deus continua trabalhando na nossa vida. Eu não sei se você já teve algum momento da sua vida que você começou com Deus um projeto, um plano e de repente você está pior do que como começou. Já aconteceu alguma vez na sua vida? Você começou um projeto com Deus, Deus mandou você fazer e uma dificuldade financeira aconteceu. Um impedimento para você terminar aquele projeto surgiu. E as coisas ficaram mais difíceis. Uma dívida aumentou para você. E a gente vai vivendo pior do que a gente começou. Se você olhar para Davi hoje e olhar para Davi pastor, talvez alguns amigos dissessem: está vendo? Olha o que você quis. Você quis o quê, Davi? Você quis crescer demais. Olha o que aconteceu com você. Você quis crescer. Você deu um passo maior que a perna. A gente escuta as pessoas falando isso com a gente, não escuta? Ah, você arriscou muito. Você está vendo? Você quis sair do seu mundinho. E aí a gente vai passar por esse processo de estar pior do que a gente começou. Eu me lembro que quando Deus me chamou para pastorear, eu abandonei ali o meu trabalho e tudo mais. Mas antes disso, Aquiles teve um crescimento gostoso, ela cresceu. E de repente, quando eu abandono o meu trabalho, eu me encontro pior do que como eu comecei. Menos recurso, menos condições financeiras. E nessa hora a gente entra em desespero. Me lembro da pregação do Michel, que pregou aqui na Aquiles esse ano. Ele disse: Deus é Deus dos montes, mas Deus é Deus dos vales. Mas no vale é difícil a gente entender que Deus está com a gente lá. Tem muita gente aqui que talvez esteja se sentindo assim. Tomou uma decisão, tomou um caminho, o medo entrou no coração e você se sente pior do que quando você começou. Pior do que 2 anos atrás, pior do que 3 anos atrás, pior do que um tempo do início de Deus na sua vida. Mas eu quero dar uma palavra para você. Posso? Você recebe? O que eu aprendo nesse texto é que as minhas circunstâncias podem contradizer quem eu sou. Davi era rei, foi ungido rei, e as circunstâncias dele estavam contradizendo quem ele era. Amém? Mas embora as minhas circunstâncias possam contradizer quem eu sou, elas não podem roubar quem Deus diz que eu sou. E eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Todos nós já passamos. Eu não conheço ninguém que vai ser usado por Deus que não passa pelo vale. E no vale a gente acha que a situação, nós temos esse problema, nós achamos que a condição que nós estamos vivendo determina a nossa situação, a nossa posição, o nosso chamado, a nossa unção. Mas a sua
situação hoje, a sua condição que você está passando hoje, não determina a sua unção, o chamado de Deus para a sua vida. Em outras palavras, você, por mais que esteja passando uma circunstância difícil, isso não roubou de Davi a unção que Samuel colocou. Aliás, foi por causa da unção que ele chegou nesse lugar. Então, às vezes você está olhando para a sua circunstância, achando que os planos de Deus acabaram, achando que as promessas de Deus se foram, achando que essa circunstância vai determinar o que você vai ser daqui para o futuro, mas não é a circunstância que determina o seu futuro, é a bênção, é a promessa, é o chamado, é o propósito de Deus para a tua vida. E nós somos guiados às vezes pela circunstância. Nós olhamos para uma circunstância e achamos, essa pessoa está bem. Nós olhamos para uma circunstância, essa pessoa está mal. Nós olhamos para uma circunstância e nós dizemos, essa pessoa não vai dar em nada. Nós olhamos para a circunstância e nós dizemos, essa pessoa fracassou. Mas Deus não faz assim. Deus usa aquela circunstância para treinar você, para ensinar você, porque não é a sua circunstância que determina onde Deus vai te levar. Na verdade, a sua circunstância é apenas um processo de Deus para te levar onde Ele quer te levar. Deus vai usar a sua circunstância para cumprir a promessa dEle na sua vida. O homem enxerga a circunstância e diz, acabou. E Deus diz, só começou. Eu estou usando isso para te levantar da maneira como eu quero te levantar. É interessante isso, né? Nós somos guiados pela circunstância, nós julgamos pela circunstância. Essa pessoa é uma bênção, por causa da circunstância. Essa pessoa não está numa bênção, por causa da circunstância. Mas na verdade, as circunstâncias podem contradizer a unção de Deus, mas não roubam os planos e os propósitos de Deus na sua vida. A segunda lição, e essa lição eu tomo para mim e acho que você toma para você. Quanto mais Deus vai te usar, quanto maior é o propósito de Deus, mais difícil vai ser o treinamento. Meu irmão, você precisa entender por quê. Porque Deus vai preparar o teu coração para que você possa receber autoridade, para que você possa tenha comunhão com Ele, para que você possa entender os planos de Deus, para quando você receber a autoridade que Ele te der, você sabe o que a pessoa sente, você tem misericórdia daquela pessoa, porque você esteve naquele lugar. Não é às vezes que você derrubou gigantes que vão fazer você permanecer. Não adianta você dizer para mim, eu derrubo gigantes, eu sou maravilhoso, eu faço isso, eu acabo com tem um gigante, eu derrubo. O que faz você ter o caráter de Deus, que faz você ter o coração do Senhor na tua vida, que faz você caminhar com Deus, são os vales. São os vales que vão fazer você derramar a unção de Deus na vida da pessoa, não os gigantes que você derruba. Os gigantes que você, não foi nem você que derrubou, foi Deus que derrubou o gigante. Mas você acha que foi você, então tudo bem. Vamos dizer, isso não vai fazer diferença. Lá na frente são os vales. Você vai dizer, Deus esteve comigo no deserto, Deus esteve comigo na caverna, eu tenho PhD em livramentos, eu tenho PhD em respostas de Deus, eu tenho PhD em lutas que eu passei, e eu posso dizer com você, para você, que Deus não desistiu de você. Então Deus treina o seu coração no vale. E aí no vale, quando você está lá, você olha para aquela pessoa e você se solidariza com ela, você tem misericórdia com ela. Mas o único jeito de você ter misericórdia é porque você passou por situações tão difíceis como ela. E aí você olha para aquela pessoa com circunstâncias mais difíceis da vida dela e você diz, tudo bem, as suas circunstâncias não são o que eu vejo em você. O que eu vejo em você é a unção de rei que Deus colocou na sua cabeça. Faz sentido isso? Por que eu pergunto se faz sentido? Porque a nossa filosofia hoje é da circunstância. A gente olha as circunstâncias. Então hoje você está olhando a circunstância, Deus me deixou, Deus me abandonou, as circunstâncias estão ruins, Deus acabou, não tem mais plano. Na verdade a unção continua com você, o propósito com você, e Deus vai usar essas circunstâncias para quando Ele puder derramar toda a autoridade que Ele quer derramar na sua vida, você seja capaz, porque quanto mais você cresce, mais seu coração tem que descer. Você não ouviu o que eu falei? Quanto mais você cresce, mais seu coração tem que descer. Quanto mais você for abençoado, mais seu coração tem que descer. E o jeito do seu coração aprender a descer é no vale. E quanto maior a unção que Deus tem, maior vai ser o seu treinamento. Terceiro, quando a gente toma decisões ruins. E quando eu falo decisões ruins, eu não acho que Davi planejou essa decisão. Acho que ele falou, tem uma boa ideia. E quando ele chegou lá, ele falou, não foi uma boa ideia. Você já fez alguma vez alguma coisa assim? Ele falou, não, vou ligar para aquela pessoa. Quando você liga para a pessoa, eu falei, foi uma má ideia. Eu vou fazer um acordo com ele. Quando você fez o acordo, você fala, meu Deus, não devia ter feito. Eu lembro uma vez
que meu pai foi procurar um advogado e eu fui com ele. E o advogado falou. E no final ele olhou para mim e falou assim: não foi uma boa ideia procurar esse advogado. Às vezes a gente faz isso. Mas Deus endireita os nossos caminhos. Deus endireita os nossos caminhos. Agora, o que a gente faz quando nós temos dias de medo? Talvez você esteja hoje num dia de medo. Talvez você esteja passando por um processo na sua vida que haja medo do futuro, medo no seu coração de alguns problemas, medo das dificuldades. Eu quero aprender com Davi nessa situação, o que ele fez nos dias de medo. No Salmo 56, versículo 10 e 12, ele vai ensinar para nós que nos dias de medo a gente precisa lembrar das promessas de Deus. Quantos aqui estão vivendo dias de medo na sua vida? Levante a mão aqui, eu quero ver você. Nesses dias você precisa lembrar das promessas de Deus. Deus tem promessas. Ele diz: confio em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Ele está dizendo: Senhor, nesses dias de medo, eu não sei o que o homem pode me fazer a não ser tirar minha vida, mas eu confio no Senhor que eu ainda vou cumprir os votos. Hoje você está passando um dia de medo? Lembra das promessas que Deus já fez na sua vida. Às vezes nós temos dias de preocupações, dias de ansiedade. Às vezes eu entro aqui preocupado e eu fico pensando nas promessas que Deus tem para essa igreja. Quantos creem nas promessas que Deus tem para essa igreja, meu irmão? É essas promessas que vão fazer a gente caminhar. No dias de medo, a gente precisa lembrar da natureza de Deus, a identidade de Deus. Davi vai falar isso no Salmo 56, versículo 3 e 4. Mas quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Para mim, Davi está dizendo aqui: olha, deixa eu lembrar uma coisa. Deus é confiável, Deus é fiel, Deus eu posso confiar. A quem eu vou temer o homem se eu posso confiar em Deus? Davi está dizendo: olha, lembra da natureza. Ele vai falar em outro texto, no Salmo 34, ele vai falar: Deus é bom, Deus é bom. Sabe, eu gosto nesse momento de lembrar da natureza de Deus e dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gosto de lembrar da natureza de Deus quando eu penso que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Gosto de lembrar da natureza de Deus quando estou passando pela prova e lembrar que Deus diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, não importa o vale que eu esteja passando. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Eu gosto de olhar para as promessas de Deus, lembrar da natureza de Deus e lembrar que Jesus disse: já não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Você é meu amigo, você é meu amigo, aleluia. Somos amigos de Deus, a nossa natureza de Deus é a natureza de amigo. E a Bíblia diz, querido, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem das mãos do Senhor. Essa é a natureza dele, é gerar o que é bom, é gerar o que é agradável. E Ele não mudou essa natureza, Ele continua sendo Deus conosco, Emanuel, fiel. Ele continua sendo o nosso bom pastor, Ele continua sendo aquele que acampa ao nosso redor e do mal nos livra. Ele é o Deus que caminha conosco. Gosto de lembrar da natureza de Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Não é por causa do vale que Ele deixou de ser bom. Terceira coisa que Davi vai nos ensinar, o que a gente faz no dia mau. Davi orou. Parece simples, mas eu escuto gente falando assim: pastor, eu não vou orar porque Deus vai fazer o que Ele quiser mesmo. Eu não vou orar porque, no final das contas, já está tudo certo, o que Deus vai fazer não tem jeito. Mas olha o que Davi fala no Salmo 34, versículo 4 e 6. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Busque o Senhor porque Ele tem resposta para você. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes. Eu gosto da versão, né? Serão iluminados. Seu rosto jamais mostrará decepção. E eu gosto dessa parte, presta atenção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Chega. E o libertou de todas as suas tribulações. Clama, meu irmão. No dia mau, fecha a porta do teu quarto. Deus que te vê em secreto vai ouvir. Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. E o Deus que te vê vai enxergar a sua oração. E Ele vai iluminar a sua mente, Ele vai iluminar os seus caminhos, Ele vai trazer estratégias e planos. A quarta coisa que a gente faz num dia mau é manter o temor do Senhor. Porque quando a gente teme a Deus, a gente conhece o Senhor, a gente obedece. Salmo 34, versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Mantenha o seu coração embaixo da vontade de Deus. Isso me faz pensar que Deus é tão grandioso e tão maravilhoso que teve misericórdia de Davi quando ele tomou decisões que fez falar em Gate. E Deus continua tendo misericórdia de nós hoje. Isso me faz pensar também que o lugar mais seguro que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus. Se você sair do centro da vontade de Deus, pode parecer segurança, mas não vai ser segurança, vai ser insegurança. Você pode dizer, não, vou fazer isso que eu preciso resolver meu problema, mas isso vai causar mais problema do que resolver o seu problema. Me faz pensar também nesse texto todo que a gente estudou hoje, é que eu preciso ter fé. Mas ter fé com coragem. Porque senão eu não vou correr riscos, eu não vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Preciso ter fé, mas eu preciso ter coragem para obedecer. Eu tenho fé que Deus cura, mas eu preciso ter coragem para orar por cura. Eu tenho fé que Deus batiza no Espírito Santo, mas eu tenho que ter coragem de orar por isso. Eu tenho fé que Deus liberta e transforma a vida das pessoas, mas eu preciso ter coragem de me envolver com os problemas dos outros para ver a transformação. Deus precisa encher a nossa vida de coragem. Muitas pessoas caminham aí com muita fé, todo dia dizendo, eu creio, mas com pouca coragem para fazer os desafios que Deus tem dado. Que nessa noite, Deus derrame um batismo nesse lugar. Que nós jamais venhamos a ser conduzidos pelo medo, mas pela fé. Que as nossas decisões não sejam de pânico, de medo, de temor. Se você já tomou uma decisão com medo, você sabe do que eu estou falando. Mas que ela seja uma decisão de fé. Que ainda que você possa sentir que essa decisão vai te levar para baixo de onde você começou, que você não esqueça que as suas circunstâncias não contradizem, ou podem até contradizer a unção de Deus na sua vida, mas não roubam o que Deus diz que é e o que você é. Quanto maior o projeto de Deus, mais pesado vai ser o seu treinamento. Mais difícil vai ser a sua batalha. Eu não conheço ninguém que foi muito usado por Deus, que não passou por lutas e vales terríveis. Então o que a gente faz quando está com medo? A gente lembra de quem Deus é. A gente lembra das promessas de Deus. A gente clama por Ele e se coloca debaixo do temor. Porque o lugar mais seguro que a gente pode viver é no centro da vontade de Deus. E quando a gente entende tudo isso, o nosso coração se enche de coragem para ir na direção do que Deus está mandando a gente ir. Hoje eu estou falando com gente aqui que talvez esteja pensando em tomar uma decisão que é com medo e não é a decisão de Deus para a sua vida. Estou falando também com gente aqui que está passando por um momento de vale e que acha que todos os planos e sonhos de Deus acabaram, mas não acabaram. Deus continua usando você. Você recebe essa palavra hoje? Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Vamos orar? Você pode ficar de pé agora. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria fazer uma oração em unidade. Uma oração comunitária. Uma oração todos juntos, sabe? Na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Se você quiser orar comigo, feche seus olhos. E diga assim, Senhor, nos batiza hoje. Com coragem. Para obedecer. Que jamais venhamos a ser impelidos pelo medo, mas que sempre possamos ser conduzidos pela fé, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.